Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma análise sobre a decisão da ONU que julgou ali, os recursos impetrados pelo ex-presidente Lula. Não satisfeito com as decisões internas aqui do país, recorre a um órgão internacional e esse órgão internacional analisa ali as questões e diz que o ex-presidente não teve um julgamento justo, um julgamento imparcial e que, além de tudo, teve seus direitos políticos suspensos no momento ali de 2018, o que era ilegal do ponto de vista do nosso sistema jurídico. Meu nome é professor Ricardo Rocha, sou professor de Direito Constitucional e hoje a gente vai fazer a análise dessa decisão sobre os aspectos pessoais do ex-presidente Lula e os aspectos direcionados ali ao nosso país. Lembrando que, alguém pode questionar, professor, por que o Brasil tem alguma responsabilização na condução desse processo, se quem conduziu o processo foi a Operação Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro, os procuradores lá de Curitiba? Pois bem, quando o agente estatal age no exercício da função, ele é o próprio Estado. No caso ali, pessoal, por que o Brasil foi requerido junto, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU? Porque, na verdade, quem pode sentar no banco dos réus, quem pode ser representado ou questionado é o próprio país, quando o sistema jurídico interno não dá uma resposta satisfatória ou simplesmente não dá uma resposta ao jurisdicionado. Foi o que aconteceu basicamente com o ex-presidente Lula. O que acontece, Desde 2017, um pouco antes até, mas eu comecei a fazer análise dessa questão da Lava Jato e de algumas operações dentro da Lava Jato, alguns atos, e eu já dizia lá em 2017, quem foi meu aluno nesse período de direito constitucional ou de processo, sabe o que eu estou falando, que eu muito questionei alguns atos praticados pela Lava Jato, não toda a Lava Jato, mas alguns atos praticados pela Lava Jato, e eu dizia naquele momento que esses atos eram ilegais, contrariavam o sistema jurídico e que em algum momento, fosse nos tribunais superiores, como no caso do STJ, ou mesmo no Supremo Tribunal Federal, esses atos seriam questionados e eles deveriam ser enfrentados ali pela Corte, pela Corte Superior ou pela Corte Suprema aqui no Brasil. E que isso traria a invalidação de determinados atos dentro da Operação Lava Jato, inclusive podendo, invalidar algumas ações. Naquele momento, as pessoas estavam muito inflamadas pela mídia, pela condução da Lava Jato e não compreendiam, inclusive meus alunos não compreendiam aquilo que eu estava dizendo. Os prejuízos que aquelas ações fora da legalidade poderiam causar ao réu, ao processo e mesmo ao país. O que aconteceu? A ONU, então, analisou essas questões e chegou à seguinte conclusão. Olha, o ex-presidente Lula não teve um julgamento justo. As ações praticadas pelo ex-juiz Sérgio Moro, inclusive ratificadas pelaquela operação Vaza Jato, quando o hacker entrega aquelas conversas extraídas do Telegram entre procuradores e juiz, demonstrando ali o conluio da operação para condenar determinadas pessoas dentro da operação. Isso desnaturou o processo, porque todos nós, independente de quem somos, brancos, negros, amarelos, azuis, etc., temos direito a uma garantia constitucional do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, imparcialidade do juiz, igualdade entre partes. São garantias constitucionais destinadas a toda e qualquer pessoa.
Na Operação Vaza Jato, fica configurado que aquelas conversas davam conta de que não havia ali um equilíbrio entre as partes, procuradores, réus e juiz, não havia um distanciamento necessário. E é isso que a ONU ratifica com as provas levadas pelo réu, né? Então, o réu, o ex-presidente Lula, até o Conselho de Direitos Humanos. Então, ela diz, olha, diante dessas provas, não há aqui condições de ratificar o que foi feito, né? Então, há ali uma falta de julgamento justo ao réu. Uma outra situação que a ONU também analisa é se ele teve um julgamento imparcial. Ela diz que não, tá? A ONU diz que não e que o réu tinha direito, de acordo com o nosso sistema jurídico, a um julgamento justo, imparcial. Esse é um segundo ponto. O terceiro ponto que o órgão da ONU ele chega à conclusão é que o ex-presidente Lula, por conta, né, desses dois requisitos anteriores, teve ali seus direitos políticos suspensos, né, com aquela prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, retirando o ex-presidente Lula do processo eleitoral, suspendendo os direitos políticos dele. Então ela diz que essa suspensão é indevida. Muito se discutiu aqui no Brasil quando o STF chegou à mesma conclusão, né? Dizendo que o STF tinha se vendido, porque estava contra esse ou aquela pessoa, que o STF estava promovendo ali uma impunidade. Porém, pessoal, quem é operador do direito está lá entre as garantias constitucionais que a pessoa só pode ser presa depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A legislação, né, vai dizer que em determinadas situações de caso concreto, como, né, a possibilidade de se evadir, né, do cumprimento da pena, a coação de testemunhas e etc., a pessoa pode ser conduzida à prisão e ela não precisa nem esperar o trânsito da sentença penal condenatória. O que não se aplicou ali ao ex-presidente Lula, né? Que ele não tinha a possibilidade de fugir, nem estava tentando se evadir da sanção. Porém, pessoal, ao ratificar, né, houve muitas críticas, né, ao ratificar a Constituição Federal, os direitos e garantias individuais lá do artigo 5º, o STF até hoje sofre pressão de uma parcela da sociedade, dizendo que o STF, então, primou pela impunidade. Veja, lembra da minha fala lá no início, quando eu disse que eu comecei a fazer a análise da Operação Lava Jato? Eu disse aos meus alunos na época que poderia acontecer o seguinte, tá? Ao chegar na Corte Superior, no STJ ou no STF, né, eles teriam que enfrentar ali essa questão da parcialidade, da questão da competência para a promoção da ação, e eles deveriam primar pelo que diz a Constituição Federal. E quais são as consequências, né, dessa análise? O ex-presidente Lula, então, teve todas as condenações anuladas por conta da parcialidade do juiz, do julgamento imparcial, das irregularidades cometidas dentro do processo que poderiam anular aquele ato processual e os seguintes. O que aconteceu? O ex-presidente Lula, então, deixou de ser réu nessas ações. Para alguns delitos, né, isso prescreveu, tá? Então, independente dele ter cometido ou não, prescreveu o direito da ação, tá? Então, o Estado brasileiro, através do Ministério Público, não pode ou não poderá impetrar novas ações. Porém, pessoal, né, o que foi que eu disse? Se ele efetivamente cometeu o delito, né, eu não tenho como afirmar isso, eu não sou polícia investigativa, eu não sou Ministério Público, não participei, né, de nenhum ato dessa natureza,
tá? Então eu não tenho como dizer efetivamente se ele cometeu ou não. Mas eu posso dizer efetivamente, tá, que a ONU não absolveu o ex-presidente Lula, bem como o STF não absolveu. Os fins não justificam os meios no nosso sistema jurídico. Então, se ele cometeu, a culpa de não haver eventualmente uma sanção não é dele. Ele utilizou todos os recursos legais à sua disposição para provar que não estava tendo um julgamento justo. A questão material, a questão da condenação, todas elas foram anuladas. E o ex-presidente Lula, como qualquer réu, né, volta ali a ostentar, dentro do sistema jurídico, a presunção de inocência. Então eu não posso, eventualmente, dizer que o condenado, né, foi absolvido ou que ele cometeu crime. Não, nesse momento. O que eu posso dizer com certeza é que o ex-presidente Lula ostenta a presunção de inocência esculpida lá no artigo 5º dos direitos e garantias individuais e coletivas. Ele e qualquer outra pessoa. O que a gente não pode é dar um rosto ao processo penal e, a partir daí, a pessoa ser responsabilizada pelo resto da vida. Bem, o Estado brasileiro teve a oportunidade de investigar dentro dos parâmetros legais, né, de denunciar, eventualmente de condenar ou absolver, e o Estado brasileiro, através do ex-juiz Sérgio Moro e do Ministério Público Federal em Curitiba, né, no afã de condenar, terminaram trazendo, né, essa, digamos, anulação da sanção e devolvendo ao ex-presidente Lula, tá, a presunção de inocência, né? Devolveu, inclusive, os seus direitos políticos e ele hoje está na corrida eleitoral, pelo menos é o que se diz aí nas pesquisas e o que ele demonstra, tá bom? Então, o ex-presidente Lula não foi absolvido nem pelo STF, não foi absolvido pela ONU, então eles só utilizaram ali esse critério das defesas processuais, tá bom? E o que é que pode impactar? Qual é uma das consequências? A responsabilização do Estado brasileiro em relação àqueles quase 600 dias preso, tá bom? Então, os fins não justificam os meios. O Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica, tinha o dever, a obrigação de seguir as regras legais. O juiz ou o ex-juiz Sérgio Moro tinha a obrigação de seguir as regras legais. A partir do momento que eles descumprem essas regras, todo o processo é viciado. Então, a responsabilidade é do ex-presidente Lula? Não, é do próprio Estado brasileiro. Espero que vocês tenham compreendido aquilo que a gente trouxe, que é muita narrativa, tá bom? E aí eu peço que, se vocês estiverem gostando do canal, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ajude a fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Até a próxima, pessoal!